Fala, traders! Simbora. Vamos para mais uma entrada no método, ver como é que funciona na Exchange, ver como é que eu acompanho o jogo ao vivo, sem estar assistindo. Aqui, se você tiver um stream aí que seja, por exemplo, da Bet, eu acredito que deva estar passando lá, você consegue assistir um pedaço do jogo lá e dar uma avaliada, né? Então, a gente vai entrar aqui nesse Lei 01 a favor do Columbus, é, com o intuito de você entender como é que funciona aqui a casa. Estamos naquele momento de avaliação, a gente não faz a entrada pré-live, entenda, a gente tenta acompanhar aqui o ao vivo, através dos gráficos, através das performances do time, né? Então aqui no Columbus Crew quanto o Atlanta United, nós temos um time aqui postulante aqui nas primeiras posições, na quarta posição, e um Atalanta que está bem abaixo ali na tabela. Então aqui já pelo primeiro fator de escolha do jogo já me faz sentido. Um dos segundos fatores é a média de gols por partida do campeonato. Isso aqui ele influencia muito também. Nós temos o Columbia com o maior número de empate. E aí é mais uma referência também. Nesse campeonato a gente tem uns 54% de ambas marcas, sim. Gol no primeiro tempo 70%, o que tá bom. 90% dos jogos saem em gol. 1,5 a 74% e mais 2,5 55%. Né? Então a gente vê aqui que a maior porcentagem é o de gol, um gol no jogo, e a segunda maior porcentagem é o 1,5, over 1,5. E aí agora a gente vai avaliar o confronto. Esse confronto já foi avaliado, tanto que está anotado lá no nosso planejamento. E aí o que acontece é a gente dá uma avaliada aqui no desempenho do time. Ó. O time tem 6 derrotas fora de casa. Vocês veem que eu fui aqui no qual placar. Isso aqui é ferramenta grátis. Eu utilizo ela, uma ferramenta grátis. E tenho essa quantidade de empate de 2 e 6 derrotas, nenhuma vitória fora de casa. O time da casa 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Nós temos uma média de ataque perigoso de 58%. Então são números que me jogam a favor. Gols 1,7 gols marcados contra 2,4 sofridos. Eu tenho uma porcentagem de 80% a 100% de gol e de 1,5 de 70% a 100% e 2,5 62 a 60%, que já está acima da média do campeonato. E o de ambas marca sim, casa no caso 70%, então ele faz e leva, e fora 38%. Então pela média de gols marcados aqui você já vê que não é um time muito over. Então tomo pelo time da casa. Eu utilizo aqui também esse critério de chutes de 6,1, chutes marcados, chutes no gol por jogo. Tu vê que o time de fora não é um time que chuta muito. E o time da casa é um time que chuta muito aqui, ó, 6,1. Eu faço uma relação aqui dessas com os gols. E se ele ficar acima de 25%, é um time muito bom em relação de chute a gol. Chute efetivo, que se torna um gol. Vamos aqui por resuminho. Esse resuminho aqui também eu acho muito importante, ó, apenas de campeonato, casa fora, que ele vai me dar um resumo. Ó, não perdeu em 9,
marcou nas últimas 5, tomou gol nas últimas 7, tomou gol em 8, mais de 1,5 em 5. Ambas marcam sim nas últimas 5. Teve mais escanteios, para quem gosta de escanteio. E o Atlanta tomou o primeiro gol em 7 de 8. Então ele tem uma frequência muito alta aqui de tomar o primeiro gol. E ele toma 2 ou mais gols em 7. Então, defesa muito frágil. Muito frágil. Então ele já é um critério. O jogo já, utilizando aqui já o gráfico, ele começou morno. Começou com um chutezinho ali pro lado de fora, gerou escanteio. Deve ter tido algum bloqueio antes desse chute chegar no gol. E aqui um domínio pós o escanteio. Isso a gente está fazendo análise de gráfico. Vamos aqui no SofaScore. Os jogos aqui iniciados agora de 8h30. Os 4 da MLS estão 0-0. Muito provavelmente todos aqui sairão gol no primeiro tempo. É um campeonato over. Então vou prevalecer aqui o Columbus. Vou dar uma visualizada aqui também no gráfico deles enquanto abre. E enquanto isso, estou aqui observando esse gráfico, a evolução dele. Então é uma evolução de um outro chute para fora. E vou deixar correr esse jogo. Viu que até agora a gente olhou o jogo, a gente já tem anotado os critérios do jogo e em nenhum momento ainda fui na exchange. Então, por quê? Porque esses primeiros minutos é de total avaliação. Ah, mas saiu o gol aqui? Beleza, show de bola. Tem próximo jogo, tem jogo hoje, tem jogo amanhã, tem jogo no sábado, tem jogo... Meu, não vai deixar de existir jogo. Então, não se preocupe se perder uma oportunidade. Tem um momento certo para isso. Então, mantenha calma. Na hora certa, essa odd aqui, ela vai dar uma queda no Lei 01. Ó. Já no caso aqui até subiu, foi para 50. Né? A gente tinha uma odd inicial para esse jogo. Eu já tenho anotado aqui, ó, Columbus versus Atalanta, uma odd inicial de 28. Então ela meio que já duplicou. Essas odds para o campeonato da MLS, eles são altos, eles iniciam alto porque os campeonatos são over. Lá sai muito gol, os resultados são de 2-2, 3-2, 4-1, 5-2. Dificilmente você tem um 0-0 e pelo que a gente viu lá, são 90% dos jogos sai gol. Então a cada 10 jogos, um vai ter 0-0. Um vai ter 0-0. E eu te digo com toda certeza, se você acertar esse 0-0, você é um cara muito sortudo. Então você veja, já aqui pelo gráfico da bolsa de aposta, aqui só está dando Columbus, é por isso que está muito alto aqui o 0-1. Você tira pelo back do 0-0, o a favor, muito alto, 19. E você tira pelos resultados seguintes, 1-0, 9.2, 1-1, que seria um placar provável, 6.4, ele já está mais baixo, ele vai baixando. Então, o lei 1-0 do time mandante está 32 e o lei 0-1 a 50. Sendo que até o momento nós tivemos apenas 2 chutes no gol. E uma leve pressão do Columbus. Nós não estamos assistindo ao vivo, então a gente tem que ter bastante cuidado em analisar esse gráfico aqui. Ó. Se esse gráfico tivesse aqui em cima, aí valeria mais a pena você entrar lá no contra o 0-1, contra o 1-0, no caso a favor da casa. Então, paciência, vamos estar analisando aqui até os 15 minutos, a gente tem um momento de entrada aqui no máximo até os 30 minutos. Então vamos deixar o jogo rolar. Deixa ele permanece no jogo, no game. Esse é o nosso jogo que separamos.
para a nossa possível entrada. Em compensação, vamos dar uma olhada aqui no... Tá rolando 4 jogos ali. Ó, os jogos estão 0-0. Ó, nós temos o Columbus com uma possibilidade de ataque. Vocês veem, pessoal, que eu estou usando aqui SofaScore. Eu uso o próprio gráfico da casa, da bolsa aposta. Eu uso o gráfico do qual placar para me comparar. Justamente isso. Então, não é só um site que você utiliza. Você tem que utilizar todos eles. Os 3. Ou o quarto. E mais assistir o jogo. E aí você vai evoluindo. Vamos clicar aqui no Montreal e Cincinnati. Cara, esses jogos são muito over. Muito over de verdade mesmo. Sai gols e gols. O que vai às vezes bloquear é até sair esse gol. Então às vezes vale a pena sair o primeiro gol, você pegar o gol seguinte. Deixa desbloquear esse aqui sem pressa. Deixa um desses times abrirem aqui um placar de 2-0. Entra num 2,5. Você vai ter um resultado bem mais atraente. Bem mais longo. Você, ao longo prazo você vai ser muito mais assertivo. A cada 100 jogos que você fazer nesse padrão, você vai evoluir, você vai acertar, você vai ter uma taxa de acerto aí de 80%, de 90%. Cada 100 jogos você vai errar 10, 20 jogos, você vai estar num rate muito alto e muito bom de trabalhar. Vai ser muito mais agradável. Vamos aqui, ó, Montreal e Cincinnati, por enquanto ali naquela morosidade. Nós temos Nash Valley, gosto muito desse time aqui, ó, Nash Valley. Time muito bom. Nós teremos Toronto e o Red Bulls. Esse Toronto aqui é um time do Canadá, que ele joga na MLS. E o New York Red Bulls. Um time muito bom, tanto que está com uma odd baixa, mas está jogando fora de casa aqui, ó, fora do nosso método. Ah, mas tem uma oportunidade de a gente fazer alguma entrada? Possa ser que sim, possa ser que não. Vamos dar uma olhada nesse jogo. Ó, mercado suspenso. Muito provavelmente por conta dessa pressão do New York Red Bulls. Ó, mas aqui só teve um chute para fora. Ó, um chute para fora. Mercado todo suspenso. Então aqui é uma questão de você ficar analisando, olhando, ver o que está acontecendo com o jogo, ver essa questão dos valores aqui, ó. Dos valores, daqui a gente chama de liquidez. Veja que está com 15 minutos, jogos todos 0-0. O Montreal aqui já teve um chute no gol, o Cincinnati outro chute no gol. Para vocês verem que esses campeonatos são over, que é lá e cá. Se você assistir um jogo desse da MLS, você vai ver que é kamikaze o jogo. É um ataque aqui, o ataque lá. Prevalece aquele que é mais efetivo. Aquele dentro dos seus chutes consegue fazer seus gols. Tanto que vamos pro placar exato, você vai ver que aqui já temos odds já bem mais equiparadas. Ó, o Montreal, o Cincinnati. Agora aqui, a gente fez um planejamento para esse jogo? Nós não fizemos um planejamento para esse jogo. Nós nem sabemos como o Cincinnati se comporta e nem sabemos como o Montreal se comporta. A gente não está aqui sem informação nenhuma. Eu posso buscar essa informação agora? Posso, pode. Não tem problema nenhum. Agora, lembrar que você tem que ser mais efetivo na sua análise. Mais rápido. Você tem que tomar uma decisão mais rápido. Então, nós vamos ver aqui o jogo do Cincinnati, em que tem uma odd de favorito jogando fora de casa. Olha como está ao contrário. Ó.
O Montreal, que é o time das zebras, mas jogando em casa, tá com uma pressão maior. Vamos ver qual é a posição aqui desse Montreal com o Cincinnati. Ó, o Cincinnati é o segundo colocado. Olha o win rate dele aqui, ó. O power rank dele, ó. Agora vamos ver o Nest Valley. Cadê o City? O Montreal. Montreal tá. Olha o Montreal. E por incrível que pareça, tá igual. Olha como é o nível do campeonato. O 15º tem nos últimos 5 jogos tem uma vitória, 3 derrotas e um empate. E o segundo colocado nos últimos 5 jogos tem uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Olha como o campeonato é louco. O que vai te dizer aqui ao longo prazo? É tua análise, tua base de análise. É você dar uma lida no resumo. Então, uma ferramenta dessa daqui, você consegue ter um resumo desse aqui e consegue se basear e tomar uma decisão. Ó, tomou o gol e marcou, então ambas marcam menos de 3,5. Ó, gol no primeiro tempo. Pô, 80% dos jogos, dos 10 jogos, 8 saiu gol, 9 saíram gol no primeiro tempo. Entendeu? E tá tendo uma pressão muito grande, ó, gol no primeiro tempo 5 de 7. Então aqui você não tem um padrão. Então muito provavelmente esse jogo aqui ele tá pro gol no primeiro tempo, mas você só tá com um time. E assim, para você entrar gol no primeiro tempo era bom que fosse os dois times atacando. E aqui, na minha visão, o time que está lá embaixo, que está procurando recuperar na tabela, querendo fazer um gol num segundo melhor time do campeonato. E aí, qual é a sua decisão? Vai se basear no que você quer que aconteça ou no que é provável que aconteça? Na minha opinião, o mais provável de acontecer aqui é se os dois times estivessem atacando. Possa ser que saia, possa ser que não saia. Tudo bem, é uma análise sua, é uma decisão sua. Agora, se você tiver como base de botar gol no primeiro tempo, apenas com um time atacando, e isso for uma análise sua, um padrão seu, então que enquanto 100 jogos acontece isso, acontece 80% das vezes, então show de bola. É isso que você tem que buscar, um embasamento ao longo do tempo, dentro do que você decide, dentro do que você conseguiu botar como parâmetro para você fazer sua entrada. Aqui nós já temos uns jogos, como eu falei, como é um campeonato muito over, ó, Toronto com o New York Red Bulls. Já saiu o gol. E saiu o gol do New York Red Bulls. Tá vendo? Justamente isso. Aqui. E aqui o Nest Valley, que na minha opinião tinha o melhor time, pegou um gol. Numa leve pressão. Então vamos lá para o nosso jogo que está bem analisado. Esse do Cincinnati aqui, pessoal, também bem provável que saiu um gol, mas vamos voltar para o nosso. Que dentro do nosso a gente pode fazer. Pô, show de bola. Olha só o que está acontecendo. O Columbus Crew já tem 2 chutes, 3 chutes ali para fora, 2 escanteios. Essa pressão ela já teve uma boa melhora mesmo. E estamos com 21 minutos. O que acontece? Eu vou lá entrar agora no Columbus Crew e vou olhar agora como é que está essa odd. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? O Columbus que está atacando, está tendo uma gente. Eu posso entrar aqui contra a zebra, posso entrar a favor do Columbus Crew. Aqui tem vários tipos de entrada. E eu posso entrar também nesse over HT. Ó, tá até zerado aqui, ó, tá 1,40. E vou olhar o nosso placar exato. O contra 1-0. O que eu tenho aqui, ó? O mercado ele tá até fechado. Eu tenho 69 mil. Eu tenho 609 mil
correspondido. E a odd do 0,150, muito alto, pessoal, muito alto. Não tem necessidade de a gente entrar nesse jogo no placar que a gente estava querendo elaborar. Lembra, o nosso valor de entrada na odd inicial era a odd 28, entendeu? A gente podia esperar baixar mais um pouco para 26, mas esse jogo, pelo que está demonstrando lá no âmbito, é um jogo que vai ter bastante gols. E aí você vai analisando. Ó, mercado suspenso, provavelmente gol. Gol do Columbus. Então aqui não teve valor pra gente entrar. Até o gol no primeiro tempo estava 1,40. Então ele não teve esse valor todo. Então, como eu falei, gol do Toronto, gol do Columbus, gol do New York, gol do New England e Montreal e Cincinnati, que está suspenso. Vamos ver se esse gol é validado. Se esse gol for validado, show de bola. E aqui no Montreal vamos ver e aguardar também se esse gol é validado. Eu dou sempre uma olhadazinha aqui, ó. Gol do New York Red Bulls e Montreal e Cincinnati. Até agora nada. 0. E alta pressão aqui, né? Tá bem próximo esse gol. Você pode pegar esse gol aqui. O over HT, ele faz parte do nosso método de alavancagem. E é um método muito bom. Lá a gente faria 40%. Não teria problema nenhum dentro do nosso método. O que vai acontecer? Eu abandono esse jogo? Eu ainda não abandono o jogo. O jogo aqui, ele permanece. Como ele é um jogo over, você vê que o mercado fechou tudo. Ele fechou tudo. Você não tem mercado para nada aqui, vai começar a abrir, porque teve o gol, ele vai se ajustar agora as odds para você ver se vai fazer alguma entrada. Então, gols em todos os jogos. Então, a gente não abandona, pessoal. Lembra aqui que saiu um segundo gol aqui do Columbus. A gente pode entrar aqui no over 2,5. Aqui do Toronto também, do New York. Lembrando aqui do News Valley aqui, ó. Ele é um time muito bom. Pode ser que vire essa partida aqui. Então a gente fica observando. Estamos operando aqui, ó. Gol. Teve já um ataque do News Valley. Então a gente vai observando o desempenho desses jogos. Então parece ser até que é mágica. Pô, Paulo, perdeu aí a oportunidade. Tu tá analisando, poderia ter feito a entrada. Eu não tenho pressa nenhuma. Zero. Zero pressa. Controla o dedo. Uma hora aparece a oportunidade boa. O dinheiro, como diz, o dinheiro vai estar no chão. Aí você vai olhar e faz sua entrada. Vai bater. Sem nervosismo, sem agonia. E serviu para mostrar que dentro da nossa análise pré-live demonstrou aquilo que a gente escreveu, né? O Lei 01, que estava em odd inicial de 28, bateu. Casa impõe o jogo. Fora tende a tomar o primeiro gol. Tudo certo. Over HT. Tudo certo. Então até aqui, ó. Tudo certo. E ainda falta esses dois aqui. O over 1,5. Eu espero mais 2 gols aqui. E espero esse gol no segundo tempo. Então, tudo certo aqui, ó. Não peguei 0,1. Eu podia ter pego esse lei zebra por conta da imposição da casa. Não peguei. Fora tende a marcar o primeiro gol. Podia ir lá na bet, botar lá o time do Colombo para marcar primeiro. Devia estar uma odd de 1,5. E o over HT, que como a gente viu, estava 1,4. Então, tudo certo aqui. O Neste Vale já deu aqui, ó, o segundo chute.
E aí eu vou dar uma olhada o quanto tá o Lei 2-0 aqui, ó. Vou dar uma olhada nesse jogo do Neste Vale. Outra coisa, pessoal, eu tô insistindo aqui no Neste Vale porque é um time que eu conheço. Ó, mas aqui no gráfico ele não tá agradando muito. Mas vou mostrar pra vocês, é um time bem over, quer ver? Ó, ele tem uma média maior do que o time da casa. Ó, 1.4, geralmente ele faz esse gol. Ó, geralmente ele faz esse gol. Aqui a gente vai ter pode ter aqui uma provável virada de jogo, viu? Ó, o New England sempre tomando esse gol primeiro. A odd tá boa, 27 minutos. A gente, para citar esse exemplo aqui, a gente vai entrar nesse Lei 2-0 aqui, ó. Ó, o Lei 2-0, ótima odd. Caraca, ó. Ó que bacana. Vou botar um valor simbólico aqui, ó. R$100. E vamos pegar essa odd 10 aí, ó. Odd 10, pessoal, no Lei, ele é em torno de 9,5 ou 9,8%. Opa, desculpa, vai dar 11%. Vocês estão vendo aqui, eu entrei na responsabilidade de R$100 para 11, para ganhar R$11,11. Eu entrei numa odd 10. A odd que está sendo proposta foi 10 e a odd de mercado está 10,5 e agora que baixou para 10. Entrei com 27 minutos. Então aqui esse 2-0 eu vou permanecer até os 65 minutos. Como eu entrei com 28, 30 minutos, eu vou permanecer com essa posição ali por volta dos 62, 65 minutos eu saio. O que vai acontecer? Se o New England permanecer com esse resultado, eu vou sair dessa posição depois dos 62. Se o New England fazer 2-0 e no momento da minha saída, que é os 62 minutos, tiver 2-0, eu abandono também. E aí vocês vão ver o head que eu vou pegar aqui, ó, em torno de 25 a 30%. Significa que eu vou perder R$30. Mas aí tem jogo. Tem jogo e é isso aqui, ó. Quando você entra numa posição em que ela vai valorizar, você vê aqui que o meu lucro, eu já estou tendo um pequeno lucro aqui. Por quê? Porque o Neste Vale vai atacar, ele vai empatar esse jogo. E vai se expor. Pode tomar um segundo, pode tomar um terceiro, ou pode fazer mais um. Então é um jogo aberto aqui, ó. Já defini que esse jogo é aberto. Eu vou dar uma paradinha aqui na gravação. E aí a gente vai deixar rolar aí. Acompanhar. Salve, salve, galera. Olha aí. 3Ds. Tô falando, ó, não adianta você ficar agoniado. Ó, a oportunidade que a gente pegou era dinheiro no chão. R$10. Aí você entra com 1.000 aqui, era 100. É o método, entendeu? Então é simples, aqui deu tudo certo pra nós. Fizemos aqui R$11. Entrada realizada. Entrada feita.
E posição vencida. Tive mais uma entrada aqui que eu fiz aqui, ó, botei R$1 para teste. Foi nesse over HT aqui, ó, do Cincinnati. Tava com uma odd muito boa também, do Lei 1-0. Ele tava com uma odd bem boa mesmo, mas não entrei. Por quê? Porque já tinha passado, já tava com 38 minutos. Tava meio fora da faixa, então aqui para dar uma brincadinha eu fiz um over HT acima dos 36 minutos. E aí foi para dar uma brincadinha aí pra gente. Botei R$1, mas era uma odd de 3.8. 3.2. Pronto, tá aqui, ó. 3.2. Fizemos R$2 aqui. Então ele deu uma intensificada agora nos 11. Então é mais ou menos assim que a gente vai funcionar. É lógico que lá na nossa alavancagem, a gente ia tentar dos R$100 da alavancagem da gente, a gente ia fazer um desse aqui de R$10 para R$22. A gente já ia alavancar para R$122, entendeu? Em torno de 20%. Tudo certo. Esses aqui, ó, galera, foi as entradazinhas hoje, ó. Eu fiz uma entrada no Chelsea Esperance ontem, já era passando da meia-noite. No Lei, ó, a 18. Pegamos aqui, ó, R$5. No Borussia hoje eu entrei Lei Zebra, peguei uma odd de 20. Botei aqui só o que estava alavancando, ó, R$65. E no Cincinnati Montreal agora, botei esse R$1 para R$2. Lembrando, uma vez que você entrou no correct score, que é o placar exato, esse seu dinheiro aqui só retorna quando finalizar a aposta, o jogo. Então, quando bater todos esses resultados aqui, você vai dar finalizado como entrada. Então, bateu, galera. Assiste o jogo, toma uma cervejinha, comemora, analisa. Como eu falei, tem mais oportunidades aqui para o segundo tempo? Tem mais oportunidades, com certeza. Outra coisa, eu comentei também sobre os 2-0 do placar. Abriu 2-0. O terceiro gol, ele é bem mais provável de sair. Paulo, aqui vai estar pagando 12%, 10%. Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui, ó. O over 3,5 tava 16%, ó. Então, vamos imaginar aqui que no 2,5 lá ele estaria aí uns 15, 16%. Então você entra aí para ir alavancando. Determina um tempo para sair esse gol. Pô, eu vou ficar nessa posição até os 75 minutos. Entendeu? Aqui foi leitura de jogo. A gente estava olhando aqui, observando o gráfico. A gente observou que estava o Neste Vale. É um time que já conheço, já sei que ele vai buscar aqui esse resultado. Muito provavelmente vai virar aqui o jogo, vai pegar mais um. Aqui vai sair mais gol aqui no segundo tempo. E em todas essas partidas também aqui, ó. Toronto, Cincinnati, aqui vai sair mais gols. Tudo certo, galera? Beleza, vamos acompanhar o restante da partida. Vamos finalizar aqui esse vídeo, que foi mais para vocês terem ciência de como a gente vai fazer essas entradas. É lógico que essas entradas aqui, eu vou falar no outro vídeo, as orientações da nossa stake e do nosso stake de alavancagem também. Beleza? Eu vou fazer junto com vocês, vou entrar com o mesmo valor que vocês puderem entrar também, eu vou entrar.
Eu acredito que vai ser um valor bem acessível para todo mundo e você vai alavancando, você vai subindo gradualmente. Quando imaginar esses 45 dias aí, se a gente for ir até o final, quem quiser seguir até o final, a gente vai com certeza aí no futuro bem próximo aí nesses 45 dias, mesmo que a gente não dobre a banca, você vai conseguir entender melhor como funciona o mercado, como funciona as odds na movimentação da exchange. Você vai entender algumas questões olhando pelos placares, você vai entender como é que aquele jogo vai se desenrolar. E aí você só vai ter a aprender. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.